Rede Demil! E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos de volta com o 9º episódio desse podcast isento de prescrição. E hoje eu terei o prazer de conversar com Daniel Cirino, diretor comercial da Rede Demil. E ao seu lado, Felipe Trindade, superintendente de supply. E já sei que o início da trajetória profissional de vocês é bem diferente. Vamos falar um pouco sobre isso? Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente que agradece aí o convite. Falar um pouquinho da trajetória profissional, né? Como é que ela começou. Ela começa na família, né? Eu, com 14 anos, comecei trabalhando numa mercearia do meu tio. E ali foi meu primeiro contato com o comércio, com gente, com atendimento, repondo mercadoria, saindo na rua para comprar. E aí foi um passinho de formiguinha. Como foi? Me conta aí. Então, com 19 anos eu entrei numa outra rede, comecei como auxiliar de compras e fui seguindo a trilha de carreira. Eu comecei com auxiliar, fui assistente, fui comprador júnior, comprador pleno, cheguei à coordenação e saí dessa rede com um cargo de gerente de compras na época. Fiquei quase 13 anos, né, nessa rede, saí em 2016 e vim para a Rede Demil. Ao lado está ele. Felipe iniciou sua carreira profissional no Exército Brasileiro. Ó. Como foi essa transição para o mundo corporativo? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer. Fiquei muito meu curiosa aqui com a sua convite. história. Então, existe mais similaridades do Exército com o mundo corporativo que as pessoas imaginam, né? Hoje a gente fala de metas, resultados, né? Só que atualmente eu falava de missão. Então era muito parecido, né? E aí, na parte do Exército, eu fui toda a parte de material, questão de material, do rancho. Sabe aquele filme Tropa de Elite? O rancho realmente parecia muito com aquele filme. Então, e depois fiz a parte do setor financeiro. O rancho é lá onde o pessoal da faz a alimentação, comida e isso. tal. Eu era responsável por o setor de materiais, depois do rancho e, por último, o setor financeiro. Porque eu já sabia que eu queria fazer depois do Exército. Sempre gostei muito dessa parte de planejamento, essa parte de planejamento de demanda, de gestão de estoque. Eu sempre já encaminhei a minha vida militar para quando eu saísse do Exército. Então, para mim, foi mais simples, entendeu? Ó, eu tenho uma perguntinha para os dois. Para que os clientes sejam atendidos nas lojas, muitas pessoas são envolvidas nos processos. Gostaria de entender como é o dia a dia de vocês e suas principais funções. Vamos começar pelo Daniel? Vamos lá, né? Quando a gente fala da área comercial, a gente cuida de toda a questão promocional da loja, né? Então, tudo passa pela área comercial. A gente faz as ofertas, a gente negocia com a indústria, Isso é bom. a gente faz a venda de espaços. Então, quando você vê uma ponta de gôndola no ponto de venda, aquela ponta de gôndola está negociada. Na minha área também, eu executo toda a parte de pricing e a conexão o tempo inteiro para atender esse cliente, atender a demanda do cliente, ter o sortimento correto. E a área comercial cuida um pouco disso. Já me surgiu aqui uma curiosidade. Pode Quando falar. você falou de promoções, como que é feita as promoções? É por área? Um exemplo, tem o cliente da Farmalife e tem o cliente da Drogas Mil. As promoções são diferentes pela área? Sim. Como funciona? A gente acaba clusterizando as promoções, né? Então, a gente tem lojas que são premium, lojas que são populares e podem ter diferenças para você atender a cada público. Então, cada público tem a sua particularidade e a gente tenta suprir a necessidade desse público trabalhando com produtos que tenham a ver com esse público. E você, Felipe? Então, eu tenho uma frase que pode, né, começar essa resposta, que é: se vendeu, é porque tinha estoque, né? Então, se não vendeu, também é porque não tinha estoque. Então, a importância da área de supply, gestão de estoque na companhia, dado que a gente já tem um mix, qual o produto que a gente quer, a gente tem que atender aquele público com a quantidade correta, no momento correto, né? Da forma correta, para quê? Para que a venda ocorra. Então, toda essa parte de gestão de estoque ela é importante para que não haja falta nem excesso. Isso existe uma coordenação muito grande entre as áreas da companhia, porque eu preciso de todas as informações que vêm da área do Cirino, né, a parte promocional, eu preciso me comunicar bem com o marketing para fazer a parte promocional também,
né? A parte de exposição e etc., a parte de gestão de categoria, enfim. A gestão de estoque, na verdade, ela operacionaliza uma série de outras áreas ao enviar e reabastecer as lojas, entendeu? Aqui. Posso só Pode, fazer claro. um complemento? A área de supply ela é tão ligada ao dia a dia da área comercial e de diversas áreas da empresa, porque tudo aquilo que eu estou negociando com a indústria, o papel da área de supply é garantir que isso esteja lá no ponto de venda, no volume que a gente desejou, para que esse cliente consiga ter o produto disponível. Aqui, eu tenho certeza que os colaboradores sabem o que é supply. Mas e as outras pessoas que estão nos assistindo, nossas mãezinhas, né? O que é supply, Felipe? Supply é um conceito muito amplo, né? Que pode ir desde o início da fábrica ali até a ponta ali do consumidor final. Mas para a gente usa o supply como gestão de estoque, né? Reabastecimento das lojas. Então, toda a parte de previsão de compra também, que a gente compra da Profarma, e a compra para envio para as lojas. Então, resumindo, se eu pudesse botar uma palavra, né? Gestão de estoque seria o supply que a gente está chamando. E falando de gestão de estoque, bem breve, eu queria que você falasse como foi esse processo durante o período da pandemia. Boa. Então, no período da pandemia, foi, obviamente, para todo mundo, né? Mas para a gente tem muitas lojas que são em shopping, né? Então, muitas ficaram fechadas. A gente não sabia como seria o próximo mês. Aí a dúvida era, tira o estoque da loja? Não tira, envia para outra. A loja vai reabrir, não vai abrir meia porta. Agora, cheio de restrição, a venda não vem. Pô, então, vamos tirar o estoque, não vamos? Então, assim, o grande desafio foi manter a serenidade, a tranquilidade, né, com a gestão de estoque, para que a gente conseguisse manter o estoque para quando a venda voltasse, começasse a reabrir as lojas, etc., os produtos estivessem disponíveis para serem comprados. E essa é uma responsabilidade, né? Porque durante o período da pandemia, os estoques precisavam estar abastecidos, né? Porque era algo assim muito... A gente não sabia o que viria pela frente. E sem contar que a gente teve também nesse período um boom, né, de máscaras, né? Tem até falta no país. Verdade. Álcool em gel, são produtos que vendiam, sei lá, uma quantidade mediana, ok? E passaram a ser uns top de venda. Então, sabonete líquido também, uma série de produtos. A cesta do consumidor mudou. A procura, essa demanda, ela impactou a cadeia como um todo. Então, acho que assim, a gente olha para esse período e vê o quanto que foi desafiador e o quanto que foi bacana também a gente olhar para trás e ver o quanto que a gente trabalhou para atender essa população que estava precisando do produto naquele momento e dar suporte para essa equipe de loja. Eu acho também que foi bem legal, né, Daniel? Porque trouxe um aprendizado, né, para todos, assim, em diversas áreas, né? Foi bastante. Mas aqui, você só trabalha na área comercial? Eu acho que não, né? Não, né? Assim, a área comercial ela é ampla, né? Como o Felipe falou, o supply é amplo a área comercial também. Eu cuido da área comercial, a gente chama como sellout, que é a área que cuida da estratégia de venda da empresa. Eu tenho também a área de trade. A área de trade, ela cuida da venda de espaços adicionais na loja. Então, quando você chega no checkout, você está impactado pelo aquele grupo de produtos que estão ali disponíveis para você comprar. Um pedaço daquele espaço ali, ele está vendido Tudo negociado. e negociado com as indústrias parceiras. E eu cuido também da estratégia de pricing, né? Então, toda a área de pricing, que é a precificação da empresa, então garantir a política de pricing da empresa, garantindo competitividade e trazendo aquele conceito do preço justo. Tem uma associação com marketing? Tem na questão de comunicação, na questão de material de PDV, tem uma ligação muito grande dessa execução junto com a área de marketing. Mas aqui, Felipe, o Daniel citou algumas coisas interessantes e eu queria saber de você se há um estoque ideal para cada loja. Sim, há um estoque ideal para cada loja, mas como o Daniel falou, existe uma série de variáveis que podem ajudar ou atrapalhar nesse estoque ideal. Quando a gente fala, a gente tem uma característica muito boa, que é um forte nosso. Somos uma empresa multibandeiras, né? Temos a Drogas Mil, Farmalife, Tamoio e Rosário. São bandeiras com perfis diferentes de venda. Temos lojas de tamanho diferente. Eu não posso ter o mesmo estoque numa loja de 100 metros para uma loja de 250 metros. Então, assim, existe, um planejamento para a Farmalife
diferente da Drogas Mil. É isso que você está querendo dizer? Então, assim, existe uma diferença de estoques planejados? Isso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem uma característica, eu até brinco, cada bandeira tem sua alma, sua identidade, sua característica. E isso também passa para o perfil de vendas, o perfil do consumidor, do cliente, muitas vezes é diferente. Então, assim, é diferente, né? Tem essa diferença entre Drogas Mil, Farmalife, Tamoio e Rosário. E a gente tenta adequar a essa diferença. Agora vou citar mais uma. Existe uma bandeira que é mais forte em medicamento, outra mais forte em higiene e beleza. Ela vende mais em higiene e beleza. Uma outra em dermocosmético. Ou seja, são características que o supply, na hora de planejar a demanda, planejar o envio, o abastecimento, tem que estar atento. Senão eu vou mandar mais dermo para uma loja que não vende tanto dermo. Vou mandar mais medicamento para uma loja que vende mais higiene e beleza. Então, resumindo, é isso, né? Tem as suas peculiaridades. Então, pelo que entendi, há uma conexão entre a área comercial e a de supply. Muita. Total. É quase Tem, grudada. Daniel? Tem, Daniel? Por isso que estamos aqui, né? Estamos aqui, por isso que a gente está aqui junto. É aquilo que eu falei lá no início. Tudo que a gente planeja estrategicamente para a empresa, isso passa pelo abastecimento, por você ter esse produto disponível para o cliente. Então, se a área de supply ela não tiver informação de qual é o nosso planejamento estratégico, que produto a gente vai promocionar, o que a gente está colocando como tendência, trabalhar a sazonalidade, porque a gente está entrando agora na sazonalidade do verão, então isso muda a composição da cesta do cliente, tem uma procura maior por protetor solar, por hidratantes e outros produtos. Então, se a gente não tiver dentro desse planejamento essa conexão com o supply, a gente não consegue suprir a necessidade do cliente lá na ponta. Então, a gente está sempre falando, sempre em reuniões, em fóruns. A gente tem uma conexão muito forte, tanto da parte quando ele vai mudar um preço, né, quando ele vai fazer uma promoção na parte de marketing, vai botar nas suas mídias sociais, vai colocar na televisão, no rádio. Então, se não tiver essa sinergia muito boa, a chance de faltar estoque existe, né? Daniel, além dos pontos de vendas, existe a compra digital, isso? Sim. A pandemia ela trouxe uma mudança no comportamento do cliente, né? Com a questão do isolamento, as pessoas tiveram que buscar sites, aplicativos para atender a sua necessidade de ter a sua entrega sendo feita na sua casa. Então, a gente teve que se adequar. Eu acho que a pandemia ela acelera esse processo dentro da nossa empresa. Então, hoje a gente atua em todos os canais digitais, a gente está lá presente com sites e aplicativos. E a maneira que eu me comunico com esse cliente, ela muda. Porque na loja física eu estou impactando ele com uma exposição adicional, com um display dentro da loja, com uma campanha. Quando ele está no mundo virtual, eu preciso impactá-lo de uma outra maneira. Então, a maneira que você posiciona um banner no site, a maneira que você trabalha aquela determinada categoria, a maneira que você joga a sua comunicação de rede social, direcionando esse cliente para o mundo virtual. Então, isso gera uma adequação e abre o leque na relação com o fornecedor. Porque hoje o fornecedor, quando a gente está definindo uma estratégia promocional, eu não estou discutindo só a loja. Eu estou discutindo aquilo que eu estou fazendo também para aquele cliente que hoje compra através dos canais digitais. E a gente vê que esse cliente do canal digital, muitas das vezes, ele também é cliente da loja física. E a gente vai fazendo a manutenção. Não são diferentes, né? Assim, são perfis diferentes? São perfis diferentes, mas ele tem experiências de compras em tempos diferentes. Então, ele é tanto um cliente online como um cliente offline. Legal. Olha só, para os dois. O Grupo Profarma possui 2 empresas. Uma delas é a Rede Demil, responsável pela atuação no varejo farmacêutico com suas bandeiras. A outra é a Profarma Distribuição, uma das maiores distribuidoras de medicamentos do país. Existe uma ligação operacional entre as duas marcas? Como uma apoia a outra? Quer começar, Felipe? Vamos lá. Vai lá. Existe, sim, uma ligação não só operacional, como estratégica. Para você ter uma ideia, a gente como Rede Demil, a gente só compra os produtos da Profarma Distribuição. Então, isso exige da gente um alinhamento muito forte, tanto no futuro, planejamento de 6 meses para frente, planejamento dos próximos 3 meses, até do mês seguinte. Por quê? Porque se eu não pedir corretamente para a Profarma, ela não identificar qual é o meu planejamento, o que eu vou vender nos próximos meses, semanas e etc., corremos risco de quê? Ter falta
ou excesso. Ela vai comprar o que eu não vou querer, não preciso no momento, ou ao contrário, eu preciso de algo, não informei a ela que eu preciso, na hora que eu for buscar no estoque dela, for comprar, não tem. Então, como a gente compra especificamente somente da Profarma Distribuição, é muito importante. Acho que a parte da Profarma é o setor que a empresa que eu mais me reúno, mais tenho reuniões, debates, com a Profarma Distribuição. Porque se não tiver alinhado com ela, vai faltar estoque ou vai sobrar estoque. E olhando para a área comercial, né? A gente tem um dia a dia também interligado com a área comercial da Profarma, porque eles estão comprando a minha demanda. Então, a gente tem algumas governanças que são juntas. Por exemplo, quando a gente avalia um produto novo, os nossos comitês eles acontecem de forma integrada e o objetivo disso é que a gente tome uma decisão em conjunto, eu colocando qual é a necessidade do varejo para a distribuidora e a distribuidora fazendo a compra daquele produto novo naquele momento. E também tem uma ligação bacana, porque a gente, falando de novo até do passado, né? Na pandemia, o desafio de nível de abastecimento, a gente chama de nível de serviço, né? O que a indústria fatura para a nossa distribuidora. Então, tem um trabalho conjunto que é feito não só pela área comercial, o supply também interfere muito nisso, que é a gente reforçar a cobrança e ajudar a distribuidora a ter esse produto disponível para o varejo. Olha só, Felipe, no episódio anterior, Kesley e o Francisco falaram sobre as transformações que aconteceram na Drogaria Rosário depois que a bandeira foi adquirida pela Rede Demil. Você vivenciou e participou do período em que as lojas passaram a ter mais estoque, medicamentos, produtos de higiene e beleza. Não foi isso? Foi. Então, a história da Rosário, assim, ela até dá orgulho, emociona a gente, porque foi uma virada grande que a gente fez. Como você falou, há 5 anos atrás, a gente tinha uma situação totalmente diferente na Rosário. A gente tinha um mix de produtos, né, uma diferenciação de produtos muito pequena, muito baixa em relação à demanda de vendas que a bandeira, né, tinha potencial. Então, o que a gente fez? A gente começou a investir forte, obviamente, em estoque, mas de forma correta. Então, a gente foi aumentando o mix, olhando o mercado e cada vez mais a bandeira Rosário foi respondendo. Hoje, a Rosário é uma das nossas bandeiras mais renovadas, vamos dizer assim. Ela chegou a um patamar de venda bem bacana através desse processo. Óbvio, como o Kesley falou, tem um processo muito forte de time, da ponta, de operações. Isso aí é mais ainda. Mas a parte de ter o estoque disponível, ter um mix correto para conseguir fazer a venda daquele cliente, que aí o cliente que vai uma vez, vê que não tem produto, talvez ele não volte. Mas ele viu o produto uma vez, gera recorrência. Então, isso também demora mais um tempo, né? Porque você tem que consolidar na cabeça do consumidor que a Rosário ela tem estoque, pode vir que tem estoque num preço bom, uma quantidade correta, mas quando vem um resultado, ele é mais sustentável, ele é mais perene. Hoje, a Rede Demil possui mais de 220 lojas localizadas no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Mato Grosso. Quando uma loja vai ser inaugurada, de que forma as áreas que vocês lideram contribuem com o processo de planejamento? Cara, quando a gente vai inaugurar uma loja, essa loja ela tem uma estratégia de precificação totalmente diferenciada. Ela tem uma promoção mais agressiva, porque a gente está chegando numa nova região, a gente está tentando determinar o nosso espaço nesse novo mercado. E toda essa condução é feita pela área comercial. A gente também tem um papel dentro da área de precificação, que é garantir que todos os preços estejam na loja dentro do tempo correto para que a loja esteja preparada para essa abertura. E a gente também trabalha na divulgação, junto com os nossos fornecedores, sobre a nossa entrada naquele novo mercado, sobre a chegada dessa nova loja para a equipe de propaganda médica da região, conseguir entender que tem uma nova bandeira, pode ser uma das nossas bandeiras naquela região, e que a gente pode fazer um trabalho de direcionamento. E você, Felipe? Quando você fala em abrir uma loja, o que você pensa? Né? Você pensa nas prateleiras, você pensa na iluminação, na promoção, mas tem o estoque, né? Então, é importante... E se não tiver o estoque? Não adianta, né? Então, assim, como eu falei já anteriormente, o processo de planejamento de uma loja nova, ela leva em consideração qual é a bandeira, qual é a localização, se é uma loja média, uma loja grande, uma loja pequena. Então, assim, a gente faz o cálculo baseado no perfil
da loja, na bandeira que ela está, para garantir que tem um estoque correto, na quantidade correta, porque a gente também tem a parte promocional forte, como o Cirino falou. Então, a gente tem que garantir que tem os empilhamentos corretos, de acordo com o promocional que vai ser feito nessa inauguração, e o mix correto também, de acordo com aquela região e perfil de compra. Vocês compartilharam um pouco sobre suas histórias e conexões entre as áreas. Mas agora eu gostaria de saber como mantém seus times engajados para obter melhores resultados. Vamos lá, né? A gente fala de uma empresa jovem, né? Uma empresa de 10 anos. Eu acho que tem uma empresa que gosta de desafios, o né? tempo inteiro. As pessoas que passaram por aqui, eu notei isso. As pessoas gostam de ser desafiadas, né? E buscam resultados. E a gente vê no time, Júlio, esse encantamento, né? A gente vê esse time encantado porque está construindo uma história dentro de um varejo farma muito bacana. Então, as próprias rotinas, as nossas governanças do dia a dia, os nossos comitês, o objetivo disso é para conectar essas pessoas ao negócio. Então, a gente tem uma série de reuniões programadas durante a semana, onde o tempo inteiro a gente está discutindo a oportunidade, a gente está discutindo o que a gente precisa fazer para atender esse cliente lá na ponta. E você, Filipão? Então, vou ter que recorrer aí a um lema, uma frase na época de exército, que é: a tropa é o espelho do guia. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, para manter essa performance, manter o time motivado, a liderança tem que estar motivada. A liderança, e como você falou... É o espelho, né? Todos que passaram aqui, você conseguiu perceber isso. Isso, verdade. E porque é real, não é algo fake, não é algo inventado, não. Eles não é um personagem. Não é um personagem. Assim, quem está na liderança é determinado, é inconformado por natureza, que é um dos nossos, né, princípios, vamos dizer assim. Então, resumindo, é muito importante que o espelho venha de cima, porque isso contagia. É impossível você ter um colaborador alheio quando você vê uma liderança engajada, comprometida, sabendo o que quer e como chegar. Então, acredito que seja muito isso. Vem de cima, vem essa inspiração que como você percebeu, é nosso. E aí o time é contagiado por esse espírito e essa determinação. E já vamos pegar esse seu finalzinho, essa sua frase, porque os convidados dos episódios anteriores, eles comentaram muito sobre as oportunidades que a companhia oferece para que os colaboradores se desenvolvam e os processos sejam integrados. Como vocês observam os impactos dessas ações? Pode falar você, Felipe, pode falar. Então, acredito que toda essa oxigenação, né, de novas oportunidades. Por exemplo, eu tenho pessoas no time que entraram como assistente, já são coordenadores, né? Tenho pessoas no time que eram analistas, já são gerentes. Assim, a gente vê muitos casos que a companhia ela desenvolve, ela promove e ela abraça quem realmente está na causa, né? Está voltado para isso. Quem ali no dia a dia a gente percebe que faz a diferença, que tem a dedicação, esses exemplos que o Felipe citou, a gente vê pela empresa inteira, não só nas nossas áreas, né? Eu tenho gente que hoje atua na área comercial que trabalhava na loja, que viveu a experiência na primeira compra da gente, né? A aquisição da Drogas 1000, num cenário muito parecido do que aconteceu com a própria Rosário. Sim. A loja desabastecida, o cliente não encontrando o produto e a emoção da loja com a chegada da mercadoria, com o abastecimento e a retomada disso, da operação no dia a dia. E, Felipe, você consegue destacar o avanço da Rede 1000 nos últimos 5 anos? Consigo. Poxa, é tanta coisa que mudou, né? Tanto uma maturidade nossa de profissional, né? Profissional da liderança, dos processos. A gente vê hoje como as coisas estão mais encaixadas, os processos estão rodando de uma forma mais coesa. Até a parte de mix, né, que eu te falei anteriormente, a gente tinha um mix bem aquém do que a gente poderia ter. Hoje a gente está num mix bem maior, com vendas maiores, um estoque mais ajustado, uma área comercial com essa energia boa, com a área de supply, com a área de marketing, o pricing também, como o Cirino está cuidando. Enfim, vejo uma diferença. E também, voltando àquela outra questão, a importância desse período, a gente ter também novos colaboradores. Quando a gente tem novos colaboradores, a gente traz também uma oxigenação, ideias novas, um gás novo. Então, juntando isso, eu consigo ver, sim, uma diferença grande da 1000 agora para 5 anos atrás. É uma empresa mais madura, uma empresa que sabe onde é que quer chegar,
sabem o que quer chegar. E tem a paixão e a alma para isso. Eu percebo que vocês se identificam com o varejo e gostam muito do que fazem. Mas como vocês mantêm a performance e enfrentam os desafios do dia a dia? Imagino que existem vários. Me diz aí. Cara, a gente está numa empresa que eu falo até que é um privilégio, né? Porque ela o tempo inteiro ela tá te desafiando. Você o tempo inteiro está pensando no próximo passo. Você alcançou aquele objetivo, você fez aquela entrega e a gente já está pensando no que a gente vai fazer a partir dali. Então, isso retroalimenta o tempo inteiro e te mantém conformado, engajado e você sempre pensando no futuro e pensando naquilo que falta fazer para que a gente continue crescendo, que a gente continue expandindo, que a gente continue crescendo o nosso faturamento. Então, isso é muito bacana. A gente vê no dia a dia da gente, isso muito claro, né? Gente, sabe por que eu já estou rindo? Porque, assim, tá chegando um momento, assim... Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, porque ele já traduziu bem. E a gente acredita muito no potencial da companhia, acredita aonde a gente quer chegar, está bem alinhado, o board está bem alinhado para onde quer chegar e sabemos como chegar lá. Então, assim, você repetir, você falar o que ele acabou de falar. Mas, basicamente, é isso. Por isso que a gente se mantém motivado, é inconformismo e a noção de, assim, cara, falta muito para a gente chegar onde a gente quer ainda. Mas a gente sabe que vai chegar lá. É isso, Dani? Verdade. Gente, eu tô rindo porque chegou, assim, um momento que eu adoro. É o das histórias pitorescas. Já tivemos algumas curiosas por aqui, viu? Mas vamos começar por você, Daniel. Consegue contar alguma história, assim, que te marcou durante sua trajetória na Rede D1000? Cara, eu consigo contar um mico que eu paguei, né? Eu já era do Varejo Farma, como eu falei lá no início, eu trabalhava numa outra rede. E eu estava num evento, nesse evento eu era um cliente da distribuidora. Eu encontrei um antigo diretor da Profarma. E ele me apresentou uma pessoa que estava com ele, a gente trocou uma ideia, batemos um papo e eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, você trabalha na Profarma? E a pessoa me respondeu, sim, eu trabalho na Profarma. No dia seguinte, esse diretor me ligou e falou assim, tu tá maluco? Você perguntou se o CEO da empresa, o fundador da empresa trabalha na Profarma? Aí eu fiquei extremamente sem graça. Assim, ele é uma pessoa tão simples. Quando eu o conheci, ele chegou aqui com a mochila nas costas, com a blusa igual a de vocês, assim, numa simplicidade. Exatamente. E a gente não vê isso nos dias de hoje, né? E ele é um cara bem acessível no dia a dia. Então eu acredito que também no dia a dia, Sim. ele seja essa pessoa que ele se apresentou aqui. Com certeza. Felipe, teve alguma experiência que chamou a sua atenção? Mas antes de começar a falar, fiquei sabendo que poucas pessoas te chamam de Felipe na companhia. É isso? verdade. Tem um apelido aí? É verdade, tem um apelido. Né? Quando eu entrei na companhia, eu era muito focado em musculação, fitness, comia direitinho, malhava pra caramba. E aí, me dava de bomba, né? Então, ficou bomba, bomba, bomba. E assim, o que eu acho engraçado nisso, que eu vejo algumas pessoas me perguntam, mas qual é o seu nome para poder te mandar um e-mail e te chamar para uma reunião? Tipo assim, as pessoas já acostumaram tanto. Não sabem, é só pelo apelido. Algumas pessoas ficam com vergonha, eu vejo perguntando para assim, qual é o nome dele aqui no e-mail para eu poder mandar para ele um e-mail. Então, isso é bem engraçado. E a parte de história, né, que eu acho bacana, tem a ver com a pandemia, como a gente falou mais cedo, foi em 2020, mais ou menos, naquele início ali, né, que fecha tudo, aí você não consegue nem pedir comida e tal. E aí, na sede mesmo, tinham 10, 12 pessoas, né, o presidente, eu mais umas 10, 12 pessoas comigo. E aí eu pensava assim, pô, o que a gente vai comer hoje e tal? Aí tinha no aplicativo de comida, né, tava quase tudo fechado e tinha lá... Comida da vovó Jurema, uma coisa assim, eu não sei se era Jurema, mas era vovó alguma coisa. Eu me lembro da cena, assim, como fosse, eu consigo ver agora a cena, que era eu, né, o presidente, os demais diretores, etc. E o pessoal comendo aquela marmita, e eu olhei assim, a cena, parei um pouco, olhei e falei assim, cara, ali me deu um estalo. Eu acreditei, cara, a gente vai sair dessa, porque essa empresa ela tem a determinação e a simplicidade que precisa num momento como esse. O pessoal não tinha vaidade ali, não tinha. Alguma. A preocupação era. Coletividade. Coletividade. E assim, ali deu um clique. Ali eu falei assim, cara, agora eu acredito que a gente vai sair do outro lado. Falando sobre isso, após todos os resultados obtidos nesses 10 anos, qual a expectativa de vocês para a próxima década? De muito sucesso. Assim, quando a gente olha toda a comemoração dessa primeira década, a gente está só no início da jornada, né? Então, acho que esse é um ponto bacana de refletir. No mínimo, a gente quer estar
com o dobro de lojas que a gente tem hoje. A gente quer estar ali transitando entre as top 5 redes desse Brasil e a gente está trabalhando para isso. Isso é totalmente viável e a próxima década, bastante trabalho, bastante entrega. Eu vou discordar ousadamente do meu amigo Daniel Serino, né? Eu vou aproveitar, assim, o nosso DNA, nosso nome, já está no nosso nome, que é Rede D1000, né? Então, eu acredito que na próxima década a gente vai chegar às 1000 lojas, né? Assim, 1000 lojas. Então, também no mínimo, né? No mínimo. Não, eu aproveitei para no mínimo. Já deu No mínimo. Já deu para notar que esse povo aqui não pensa pequeno, não, tá? Não. A empresa, ela tem alma, ela sonha grande, ela tem bons profissionais. Assim, não tem... É a fórmula do sucesso. Eu só espero o crescimento cada vez maior e melhor. Passou rápido, né? Muito. Já estamos nos aproximando do fim. Mas, assim, antes, eu quero que vocês deixem uma mensagem para o nosso público, que também é composto por colaboradores da Rede D1000. E aí, quem vai começar deixando essa mensagem? Acho que comemorar 10 anos é orgulho, né? Acho que o tempo inteiro a gente olha para essa trajetória. Eu cheguei há 7 anos atrás e a gente já construiu bastante coisa. Então, é o início. A gente ainda vai construir muita coisa. A empresa ela tem total capacidade, gás e energia. E esperem que os próximos 10 anos vai ser com muito mais sucesso. E você, Filipão? Então, eu vou usar uma frase que eu acredito muito para a nossa empresa, é o melhor ainda está por vir. Eu acho assim, a gente já conquistou bastante, a gente já melhorou muita coisa, a gente já conquistou coisas que a gente não imaginava que fosse conquistar antes até, né, do planejado. Então, eu acredito que assim, o melhor dessa empresa ainda está por vir. Essa empresa ela tem paixão, ela tem alma, ela tem gente de verdade, gente que está inconformada, gente que está buscando melhorar. Essa empresa se preocupa em desenvolver o funcionário, o colaborador. Então, assim, ela tem uma série de características que eu não consigo ver a outra coisa se não seja uma melhora cada vez maior e contínua. E as 1000 lojas. E as 1000 lojas. Então, o melhor ainda está por vir. Olha, gente, foi uma honra conversar com vocês e conhecer ainda mais a Rede D1000. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado A gente você. Obrigada A gente que mesmo. agradece. Olha, gente, e esse foi o 9º episódio do podcast Fala Rede D1000. Em novembro, estaremos de volta com o último episódio de uma temporada incrível de comemorações. Será um encontro muito especial. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu te convido a assistir agora. Acesse o QR Code que está bem aqui, ó, ao lado, e assista os episódios anteriores porque estão demais. Então, 10 anos de Rede D1000, mais de 1000 motivos para comemorar. Fala Rede D1000, um podcast livre de prescrição. Um beijo e até novembro. Tchau, tchau.